Hoje, então, vou falar sobre a Receita Saúde, sobre o Pix. O Pix ele foi revogado, então não vou nem me estender muito, porque muita coisa pode mudar, mas o motivo principal hoje vai ser o Receita Saúde, tá bom? E no final aqui, eu coloquei um bônus aqui para quem está participando, fica aqui até o final. Eu acho que vai ser interessante para todo mundo. Então, só me apresentando, para quem não me conhece ainda que está aqui, eu sou o André Saad, eu sou sócio fundador aqui da Avante. Sou formado em administração pela UFRJ, com especialização em finanças pela Copiade e com a certificação CFP, que é um certificado de planejamento financeiro. Trabalhei mais de 16 anos no mercado financeiro, quando resolvi sair lá em 2018 para poder fundar a Avante junto com outros dois sócios. E por que isso? Tá? Estou só contextualizando para a gente já poder entrar na sequência no Receita Saúde. A minha esposa, para quem não me conhece, minha esposa ela é médica, é dermatologista, meu sogro também. Eu tenho N amigos e parentes também do setor da saúde. E todo mundo sempre questionava e vinha falar comigo sobre pagar muito imposto, sobre contabilidade, sobre gestão de consultório. Foi quando eu vi essa necessidade no mercado e resolvi fundar a Avante. E já são 6 anos de empresa. E no final eu falo mais um pouquinho sobre como que a gente tem conseguido ajudar todos os clientes aqui da Avante. Então vamos lá, gente. Perfeito. Falando sobre Receita Saúde, né? Vocês devem ter ouvido bastante falar sobre esse assunto. O que que é o Receita Saúde? Nada mais do que o recibo de prestação de serviço, só que eletrônico. Vocês que são profissionais da saúde e que sempre usaram aquele recibo de papel, é a mesma coisa, porém feito através da plataforma da Receita Federal. Então, o que vai mudar não é que mudou a questão do recibo. O que mudou foi só a forma de ser emitido. Antes era papel, até 2024, e a partir de agora tem que ser feito pelo aplicativo da Receita Federal, tá? E como que você consegue emitir? Você pode emitir através de aparelhos celulares, tablet, iPad ou através do computador, tá? A partir do Carnê-Leão. Quem deve emitir o Receita Saúde? Todos os profissionais, pessoa física que prestarem serviço, e os profissionais são médicos, dentistas, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Existem outras profissões do setor da saúde que ainda não estão podendo usar o Receita Saúde e vão ficar no modelo antigo do Carnê-Leão, tá? Agora, esses profissionais aqui já estão obrigados a emitir o recibo através desse aplicativo. Só lembrando, André, eu tenho pessoa jurídica. Pessoa jurídica nada muda, você vai continuar emitindo a nota fiscal. O Receita Saúde é só para quem emite através de pessoa física, tá bom? E quem pode acessar o serviço digital para poder emitir o recibo eletrônico? O próprio profissional de saúde, seja, você que é médico, dentista, enfim, é profissional da saúde, você, pelo aplicativo, você consegue emitir o recibo. Só que para isso, você precisa ter o registro ativo no seu conselho, tá? Se não tiver, você fica impossibilitado de acessar o aplicativo. Quem mais pode emitir o recibo? Um representante do profissional, seja secretária, o escritório de contabilidade, enfim, basta que você faça uma procuração eletrônica para que o representante acesse e passe a emitir esse recibo para você, tá? E o paciente ele também consegue acessar esse serviço para ele poder verificar quais foram os recibos emitidos contra ele, né? E para isso ele precisa ter o CPF ativo. E muito importante, tá? Qualquer um desses usuários que venham acessar o Receita Saúde, o aplicativo, eles precisam acessar através da conta.gov, nível prata ou ouro, tá? Quem tem nível bronze não consegue. Então tem que ser nível prata ou ouro. Do pagamento da prestação de serviço, vocês vão emitir o recibo. Ou seja, o paciente foi hoje lá no seu consultório e ele vai pagar hoje, você vai emitir hoje. Se ele for pagar daqui a uma semana, você vai emitir o recibo com a data do dia que ele efetuar o pagamento. E se o recibo for parcelado, você vai emitir um recibo para cada parcela paga, tá bom? E existe um prazo para você emitir fazer essa emissão retroativa? Sim. Todos os recibos referentes ao ano calendário 2024
seja, do ano passado, eles podem ser emitidos até o último dia do prazo para entrega da declaração de pessoa física desse ano. Tá? Ou seja, aquelas pessoas que atenderam os pacientes, receberam e não emitiram o recibo, pode fazer isso através do Receita Saúde até ali o último dia do imposto de renda de pessoa física. E você consegue emitir de data retroativa esses recibos? Sim, tá? Desde que não tenha sido iniciado nenhum procedimento de ofício pela Receita Federal, ou seja, nenhuma investigação, que você não tem nenhuma questão pendente lá na Receita Federal. Então, resumindo, tá? É permitido você emitir recibo com data passada. É importante que não tenha investigação ou intimação pela Receita Federal. E, por último, caso você emita o recibo com data retroativa, precisa analisar se precisa fazer esse ajuste dos cálculos do imposto emitido de forma retroativa. Então, um exemplo, quando você emite o recibo, mensalmente isso vai sendo jogado lá para o Carnê-Leão. E aí você tem a apuração do imposto e a guia do DARF para pagar no mês seguinte. Agora, se você emite um recibo de forma retroativa, pode ser que dê imposto a pagar a maior. Então, tem que ficar atento nessa emissão retroativa, porque pode ser necessário eventual ajuste, tá? E o recibo ele pode ser cancelado? Sim. Segundo a Receita Federal, ela menciona lá que tem um prazo de 10 dias contados da data de emissão, caso tenha sido emitido com erro. Então, você vai ter que apresentar uma justificativa. O que que seria um erro? Por exemplo, coloquei o valor errado, o nome também do paciente está errado, emiti duas vezes, não tem problema, você consegue cancelar dentro desse prazo de 10 dias. Tá? E qual a penalidade do descumprimento da emissão do Receita Saúde? Existe sim uma penalidade caso você não emita o recibo, tá? Ou emiti-lo com erro, dependendo do erro, e a penalidade é multa. E aí varia de caso a caso, e a Receita vai avaliar e vai autuar o profissional. Quais são os pré-requisitos para emitir o recibo? A gente já falou que o profissional ele precisa ter a conta do ponto .gov nível prata ou ouro, ele precisa ter o registro do profissional ativo no conselho e, por último, ele tem que ter cadastrado no Carnê-Leão Web. Por que isso? Né? O Carnê-Leão ele já existe, ele já é obrigatório. O que acontece é que, na prática, a maioria das pessoas acaba deixando para fazer o registro, sempre foi assim, né? Até 2024 para emitir o recibo lá na declaração de pessoa física, ou seja, ao invés de fazer mensalmente esse recolhimento obrigatório, deixava juntar e na declaração fazia. O que está errado, tá? A legislação fala que deve ser apurado mensalmente. Então, como que vai funcionar na prática? Você emitiu Receita Saúde, automaticamente o aplicativo já joga para o Carnê-Leão e já vai apurando o imposto. E aí, quando chegar lá no início do mês seguinte, você já consegue saber ali quanto que você pagou de imposto, já vai dar para você gerar o DARF para pagamento ali na hora, tá? E aí, quem não tem o cadastro ainda no Carnê-Leão precisa fazer esse cadastro. Então, a gente vai colocar lá no grupo depois um manual para vocês se cadastrarem orientando, tá bom? E não sei quem de vocês já entrou no aplicativo, mas ele é bem simples, tá? Quando você entra, você precisa colocar as informações básicas conforme você já colocava no recibo de papel. CPF do pagador, quem é o beneficiário do serviço, o valor do serviço e a data de pagamento. São os campos obrigatórios, tá? E o paciente, ele precisa imprimir o recibo e guardar? Como era feito até então, né? Não precisa, porque no momento que o profissional de saúde ele emite o recibo, o paciente, no login dele lá no aplicativo, ele consegue verificar que tem um recibo emitido contra ele. E para facilitar, quando ele fizer a declaração do imposto de renda, ele, pelo modelo da declaração pré-preenchida, já vai aparecer para ele todos os recibos emitidos. Ele não vai mais precisar ficar procurando aqueles papeizinhos juntados ao longo do ano, como era feito até 2024, tá? Então, resumindo, quais são os pontos positivos e negativos do Receita Saúde? O ponto positivo: agilidade na emissão, porque você tem ali um aplicativo e você consegue emitir isso de forma mais rápida. Eliminação do papel, né, extravio do papel, você depois ficar procurando, enfim, isso acaba, é um ponto positivo também.
Automatização de registros. Por que automatização de registros? No momento da emissão do recibo por parte do profissional, automaticamente já vai para o Carnê-Leão para apurar os impostos e o paciente também já consegue receber pelo aplicativo dele. E quais são os pontos negativos? Primeiro, dependência de tecnologia. Então, agora, você precisa de um aplicativo, você precisa ter acesso à internet e nem todo mundo é familiarizado com tecnologia, principalmente as pessoas já de mais idade. Tá? Multas por inadimplência. Por que multas por inadimplência? Você, como profissional usando Receita Saúde, todo mês você vai precisar, dependendo do seu faturamento, né, e da base de cálculo, você vai precisar gerar o DARF e o INSS todo mês. Caso você esqueça ou acabe não se atentando em pagar, você vai ter que pagar uma multa por conta disso. Então, vocês têm que ficar antenados. E, por último, ficar atento à mudança nas regras e regulamentos da Receita Federal. Então, qualquer mudança que tiver, quem tiver sozinho, né, sem algum auxílio, precisa ficar atento a essas mudanças, tá? E um ponto importante, gente, em relação a esse controle do DARF e o INSS, lembrando, né, como que funciona, como sempre funcionou. O correto é você emitir os recibos e mensalmente pagar o DARF e o INSS, se for o caso. Só que muita gente acaba fazendo lá na declaração de pessoa física, não faz o controle mensal, não fazia o controle mensal até 2024. Muita gente também não fazia o INSS. As pessoas até pagavam o DARF, mas o INSS era esquecido pela maioria das pessoas. E o que é que acontece? A gente tem visto, antigamente era mais difícil disso acontecer, mas ultimamente a gente já tem visto vários casos onde a Previdência já está autuando os profissionais que não recolhem INSS. E o que que a legislação menciona? Todo profissional que emite recibo contra seu paciente, ele precisa recolher o INSS, além do DARF, dependendo da faixa de renda. Então, o INSS ele é obrigatório e muita gente não faz. Então, vocês têm que ficar atento a isso. Vale a pena vocês emitirem o Receita Saúde, vocês ficarem na pessoa física? Depende, tá? Depende por quê. Eu vou falar mais um pouquinho ali na frente sobre esse caso. Como que é a Avante, como que a gente consegue ajudar os nossos clientes? Primeiro de tudo, um planejamento tributário. O que que é um planejamento tributário, gente? É um estudo onde a gente vai verificar quais são os meios de vocês pagarem menos imposto, seja na pessoa física, na pessoa jurídica ou em ambos, tá? Por que ambos? Dependendo da sua especialidade, você pode utilizar o livro caixa. Caso você tenha muita despesa dedutível, você pode se beneficiar do livro caixa e reduzir o imposto na pessoa física. Então, existe uma estratégia onde você combina pessoa física utilizando o livro caixa para reduzir o imposto e pessoa jurídica. Então, esse acompanhamento, essa análise a gente faz. Eu coloquei aqui três exemplos, tá? Para uma pessoa que fatura 10 mil, 20 mil e 30 mil por mês. Só para vocês terem de ideia, quem está faturando em média 10 mil reais por mês, se ficasse 100% na pessoa física, não tem despesa dedutível nenhuma, só emite os recibos. Ela teria um custo mensal de aproximadamente 3.100 reais por mês, né? Que custos são esses? O INSS e o imposto de renda, tá? Esses outros três gráficos aqui, caso esse mesmo profissional tivesse uma empresa. E aqui a gente faz a comparação do Simples Nacional no anexo 5, que é o anexo do setor da saúde, do anexo 3, que o profissional da saúde ele pode se beneficiar de uma alíquota menor, desde que consiga atender um requisito da Receita Federal que se chama Fator R, ele consegue reduzir a carga tributária. Então, o que a gente faz é analisar se tem como você pagar menos imposto. Então, essa comparação aqui, se a gente pegar aqui na pessoa física um custo mensal de 3 mil de imposto, no melhor cenário da pessoa jurídica, você pagaria 950 reais. Então, a gente está falando de uma economia tributária de 2 mil reais por mês, dá 24 mil reais no ano de economia tributária. Então, é importante que o seu escritório de contabilidade ou que você fique atento a essas questões do planejamento tributário. Isso é muito importante. Aqui, usando a mesma analogia, para um faturamento mensal de 20 mil e 30 mil, a redução pode chegar aqui de 45% a 70% quase, comparando pessoa física com pessoa jurídica. Então, nem sempre
é bom você ficar na pessoa física. Quando que vale a pena você migrar para a pessoa jurídica? Se você recebe até R$ 4.000, pode ser que ainda faça sentido você ficar na pessoa física, tá? Agora, se você recebe a partir de R$ 4.000 por mês, a pessoa jurídica já começa a ficar mais interessante, porque você já começa a ter uma redução na carga tributária, tá bom? Esse exemplo aqui de planejamento tributário eu já fiz para uma clínica maior, tá? Todos esses exemplos são reais, tá, gente? De clientes aqui da Avante. Esse aqui é um exemplo de uma clínica que fatura em média R$ 250.000 por mês e tem R$ 40.000 de despesa dedutível, ou seja, que pode utilizar ali na pessoa física, mas ela não faz livro caixa. Então, nesse primeiro cenário aqui, o que que eu comparei, né? A importância do planejamento tributário. Eu só comparei o regime tributário correto para essa empresa. Ou seja, se ela tivesse no anexo 3 do Simples Nacional, ela teria um custo de R$ 54.000 por mês de imposto. Se ela tivesse no lucro presumido, ela pagaria R$ 40.000 por mês. Então, a gente está falando de R$ 14.000 a menos de imposto por mês. No ano, 170.000. A gente fala, pô, é uma economia considerável. Ela pode investir no negócio dela, pode retirar para o próprio sócio, enfim. Agora, essa mesma empresa que não fazia livro caixa, nesse exemplo aqui, passou a fazer livro caixa. Ou seja, ela fez uma estratégia onde combinou ali a pessoa física do sócio, utilizando o livro caixa, e, consequentemente, levou menos faturamento para ser tributado na pessoa jurídica. Então, com isso, ela teve uma redução de mais R$ 79.000 anualmente, só por usar o livro caixa. Então, ela conseguiu uma economia de 250 mil no ano. E, por último, tá? Não sei se vocês já ouviram falar em equiparação hospitalar. O que que é equiparação hospitalar? A equiparação, dependendo da sua atividade, a Receita Federal permite que você consiga se beneficiar de alíquotas menores do imposto de renda de pessoa jurídica e da contribuição social. O que que isso significa na prática, gente? Dependendo da sua atividade, você consegue ingressar com uma ação na justiça e solicitar uma redução da sua carga tributária. Só que para isso você precisa atender a três requisitos. A sua empresa precisa ser do lucro presumido, a sua empresa precisa ser uma sociedade empresária, tá? E, por último, atender algumas normas da vigilância sanitária. Se você tem essas três condições, né, o advogado consegue entrar com o processo e solicitar essa equiparação, hospitalar. E aí o prazo vai depender da decisão do juiz, tá? Tem prazo aqui de 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, cada caso é um caso. Mas é importante ressaltar olha a economia tributária que ele vai ter se ele for equiparado ao ele vai sair de 34.000, que era o imposto que ele pagava no melhor cenário, para 18.000 mensal. Se a gente está falando para aquela empresa lá no início, que pagava aquele imposto todo, vai ter uma economia de R$ 440.000 no ano. Então, gente, o que que eu estou trazendo isso? É só para vocês verem que o planejamento tributário ele é importante tanto para consultórios e clínicas grandes, quanto para pessoas que estão começando ou são consultórios que têm um faturamento menor. Em todos esses cenários, é possível você ter uma economia de imposto. Só que para isso, esse planejamento precisa ser feito. E um outro ponto, agora entrando até mais na questão do Receita Saúde, como que a gente consegue ajudar, né? A gente tem uma plataforma própria aqui na Avante, onde você ou algum representante consegue emitir os recibos pelo nosso portal. Tá? Então, ao invés de entrar lá no aplicativo do Receita Saúde, você entra aqui no portal da Avante. Isso aqui é uma tela do nosso sistema. Coloca o CPF, o nome, a descrição, o valor, a data de pagamento, o e-mail. O cliente já recebe o próprio recibo por aqui também. Ao invés de ele ver lá no aplicativo que ele pode ver, ele também já recebe aqui por e-mail. Além disso, não tem só essa facilidade na emissão de recibo, você consegue fazer uma gestão dos recibos. Você consegue verificar aqui todos os recibos emitidos por data, para quem você emitiu, a data, valor, se foi emitido, se foi cancelado, todo esse acompanhamento você consegue fazer através aqui do nosso sistema. Entrando um pouquinho agora aqui no livro caixa, eu não sei quem que está aqui e usa o livro caixa, e uma dor muito grande dos nossos clientes, né? Era uma dor muito grande, não é mais, porque a gente já tem essa ferramenta, era o seguinte: olha, eu uso aqui, eu tenho tantas despesas dedutíveis no mês, até quanto que eu posso emitir de recibo? E aí
a gente auxiliava eles, informava que ele podia emitir tantos de recibo por mês. Só que aí ele tinha novas despesas e aí toda hora tinha que ficar atualizando isso e falar para a secretária dele para poder emitir o recibo. O que que a gente desenvolveu aqui? Um dashboard onde automaticamente você já consegue saber quanto que de recibo você pode emitir nesse mês. Então você já começa o mês sabendo quanto que você pode emitir de recibo. E aí, na medida que você for emitindo os recibos, ele vai aparecendo aqui, ó, dos 25 mil que eu tenho para emitir no mês, já emiti 15. Então tem um saldo de 10 mil aqui. Então a secretária não vai mais ficar questionando ali o médico o tempo inteiro de quanto que pode emitir, a partir de quanto vai passar a emitir pela PJ, já consegue fazer esse acompanhamento de forma simples através do nosso sistema. Tá? E por que isso? Como que a gente consegue alimentar esses saldos de recibo? Através do nosso relatório de despesas. Então, toda a parte de despesa do seu consultório, você consegue controlar aqui pelo meu sistema. Tá? Você lança a despesa aqui, ou a gente lança, dependendo do serviço contratado, e já aparece aqui o total de despesa que você tem no mês para pagar. Dessas despesas, quanto que é despesa recorrente, quanto que é despesa não recorrente, o total de despesas que você já pagou, tem despesa em aberto, ou seja, ainda que não foi paga, mas que não está vencida, tem despesa inadimplente, vencida, ou seja, todo esse acompanhamento, essa gestão de despesas, você ou a secretária, enfim, quem for o responsável, consegue fazer de forma fácil, tá? A gente até tem uma, não vou nem entrar Assim, o nisso que que eu hoje, gosto sempre de falar nas reuniões que eu faço, nos planejamentos que a gente faz aqui na Avante, e eu, como tenho uma médica em casa, eu sei como funciona isso na pele, ninguém gosta de pagar imposto, né? Todo mundo tem que pagar. Então, o que que a gente tem que fazer é o quê? É pagar o menos possível. É por isso que o planejamento tributário que eu comentei lá, ele é extremamente importante. E o que que a gente faz, tá? Até para vocês que não são clientes da Avante que estão aqui. Hoje a gente tem a área de contabilidade, tá? Onde a gente, obviamente, faz a contabilidade. A gente não é uma contabilidade convencional, tradicional, né? Que basicamente envia guia, né? A gente atua mais próximo ali dos clientes. Então, mensalmente, você tem um relatório de faturamento da sua empresa, um relatório de impostos, você tem esse planejamento tributário, esse acompanhamento. A gente faz a gestão do RH da empresa, a gestão do CNES, da vigilância, do conselho da classe da pessoa jurídica. Caso você tenha empresa para trabalhar em outros hospitais e clínicas, né, e não só consultório, a gente faz o registro para você nessas empresas. Ou seja, a gente cuida de toda essa parte burocrática, tá? Para que vocês foquem no trabalho. A gente também tem a área de gestão financeira, que é uma área à parte aqui da Avante, onde a gente faz uma apresentação mensal de relatórios estratégicos do negócio de vocês, ou seja, quais são os procedimentos mais realizados, quanto que você está ganhando em cada um, quais são os seus pacientes mais fiéis, enfim, são N relatórios que a gente tem estratégicos para o negócio, né, para a empresa. Apresentação de relatórios financeiros, quanto você está tendo de lucro no mês, então a gente faz uma reunião mensal para poder apresentar esses resultados. A gente faz uma conciliação completa da conta corrente, das maquininhas de cartão da empresa, gerenciamento do contas a pagar, análise do fluxo de caixa semanal, análise de melhores taxas de maquininha de cartão. Então, gestão financeira engloba um outro serviço, onde a gente atua de forma também bem próxima dos clientes, ajudando ali no dia a dia do negócio. E a gente tem a área do livro caixa, que é essa que a gente estava comentando agora, do Receita Saúde, onde toda emissão de recibo pode ser feita através do nosso portal. A gestão dos recibos, como eu mostrei para vocês também. Você tem um dashboard do livro caixa que auxilia ali quanto você pode emitir de recibo pela pessoa física, até quanto no mês, e a partir dali você joga isso para PJ. Então, isso facilita muito o dia a dia de quem está controlando os recibos e as despesas da pessoa física, tá? Então, a gente tem o dashboard de despesas, a gente faz essa gestão para vocês do acompanhamento do recibo a emitir e a geração do DARF e o INSS, ou seja, você não precisa ficar fazendo isso, a gente faz por você, já fica disponível no nosso portal. Caso tenha imposto a pagar, a gente vai gerar o DARF e vai te enviar, vai estar disponível no nosso portal. E o INSS, a mesma coisa. Agora, um ponto importante do INSS que é muito comum. Hoje mesmo a gente fez duas reuniões aqui e é exatamente essa situação que eu vou falar. Caso você recolha INSS por outras fontes pelo teto, você não precisa recolher na empresa. Então, hoje a gente estava conversando com uma cliente onde ela já recolhia pelo teto. Ela é RPA, até aqui de Niterói, da Fundação Municipal de Niterói.
Ela é RPA, recebe acima do teto e ela recolhia pela empresa, né? Ela era de outro escritório, está vindo para a Avante. Então, ela já recolhia INSS por outra empresa. Então, ela recolhia duas vezes o INSS sem necessidade, está deixando o dinheiro na mesa. Então, é importante esse contato próximo com a gente para a gente poder auxiliar, fazer com que vocês tenham menos custo. E além dessa parte, na pessoa física, a gente ainda atua na gestão legal. Não lembro quem comentou agora, acho que foi não sei se foi a Mariana, que ela fica toda certinha, né? Você, quando é pessoa física e usa o livro caixa, você precisa ter seu alvará de autônomo, o registro na vigilância sanitária como pessoa física, o ISS, o CNES. Então, a gente cuida de toda essa parte aqui em relação ao livro Bom, caixa. Então, tá, gente, é isso, tá? Boa noite, obrigado por ficarem até 10 horas da noite aqui. Depois eu vou disponibilizar a gravação também lá no grupo. E se vocês tiverem dúvida, fiquem à vontade de entrar em contato, tá bom? tá certo. Um abraço, gente. Boa noite para todo mundo. Boa noite.